Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dialogando com Barbazan. E hoje, de uma maneira bem rápida e simples, eu queria te mostrar um vídeo que tem algo que vai ser transformador para a sua vida. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você nunca mais vai enxergar o Evangelho da mesma maneira, assim como impactou a minha vida, e eu vou tecer alguns comentários a respeito desse vídeo. E de quem será esse vídeo? Esse vídeo será de uma entrevista no podcast Eu Acredito com o pastor Júlio César, deixando bem claro que eu não vou reagir à pessoa, mas eu vou fazer uma reação no comentário que eles disseram, tá? Dentro desse podcast, que eu achei muito interessante. Só que antes disso, eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar, para nos trazer um engajamento maior, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Então curte, comenta, compartilha, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Então, vamos para o vídeo! Eu sou intencional nisso. Então, se me perguntarem assim, qual que é a chave principal, são as dores. Eu ataco as dores. Então, o senhor concorda com a frase, eu não quero pecar aqui, mas se não falha a memória, Spurgeon, aquele a quem Deus mais usa é aquele a quem ele mais esmaga? Sem dúvida. Olha só como ele já começa de uma forma muito forte. Porque eles estavam falando de Jeremias e agora eles entram sobre... Eu amo falar sobre dores. Aí, né, o dono do podcast vai dizer assim: então você concorda com a frase que Spurgeon disse, que praticamente aquilo que a gente sempre fala, né, que aquele quanto mais dado, mais cobrado, a quem mais Deus usa, mais ele testa, mais ele prova, e não é errado não. Isso é uma realidade que a gente vive. Quanto mais dado, mais cobrado. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se envolve com Cristo, mais vem as perseguições, né, mas vem as calúnias, difamações, e isso é real, tá? Sem dúvida, sem dúvida. E D. Jakes tem um livro sobre esmagamento, né? Também. É maravilhoso, ele fala muito sobre isso. A prensa, né? São pessoas inteligentíssimas. Ela é necessária, né? Tá? Então, assim, são escritores bem relevantes, tá ok? As pessoas, assim, eu sou muito rotulado, sempre fui muito rotulado, né? Todos nós somos, à medida que a gente vai crescendo, e, enfim, todos nós somos questionados aos olhos das pessoas, enfim, no julgamento que elas têm sobre nós, mas são poucos que conhecem a nossa história, sabem de onde nós saímos. Olha só que interessante é. Tem muita gente que nos rotula só por aquilo que elas veem nas redes sociais, ou só por aquilo que elas ouviram. Na verdade, as pessoas querem montar um caráter a teu respeito por ouvir falar, ou por uma imagem que você apresenta nas redes sociais, mas ninguém te conhece de verdade antes de montar um Diego, ou antes de montar um Júlio César, ou antes de montar você que está aí assistindo esse vídeo. Elas querem nos rotular por aquilo que elas enxergam, e de repente não é a realidade que se é vivido. De onde nós viemos, o que deixamos para trás. Por isso que eu sempre digo, amigo, Deus não honra conquistas. Deus honra renúncias. Eita, isso aqui é forte demais. É nesse ponto aqui que eu quero dizer que vai ser transformador para a minha e para a sua vida. Veja bem o que ele fala. No reino, você não é reconhecido por aquilo que você tem, mas você é reconhecido pelas suas renúncias. Tem coragem de renunciar a tudo por amor ao Evangelho? Então vamos continuar no vídeo. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que temos. No reino de Deus, nós somos conhecidos pelo que nós deixamos para trás, para ter o que temos. É disso que eu estou falando. O tamanho das suas renúncias. Mais importante do que o que você tem, é o que você abriu mão para ter o que você tem. E aqui nós vamos pegar dois textos, e um dos textos eles vão comentar mais à frente no vídeo que você vai ver. Primeiro texto, Lucas capítulo de número 9, tá? Lucas capítulo de número 9, a partir do verso de número 23, na verdade, quando ele vai dizer assim as palavras de Cristo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me. Ele está dizendo, está disposto a renunciar à sua própria vida, tudo que você tem, para me seguir? E o outro texto sobre a renúncia que ele vai dizer à frente é de Lucas capítulo 5, quando fala lá, a partir do verso 1, da pesca maravilhosa, que depois deles pescarem, estarem com o barco cheio, né, Jesus vai dizer para eles deixarem tudo e segui-lo. Olha como é forte demais. Esse vídeo é top, muito top. Eu não quero saber do que você tem. As pessoas aplaudem o que você tem. Mas, na visão, na ótica do reino, negue-se a si mesmo. Ou pegue a sua cruz. Né? Então, Lucas capítulo 9. E é difícil. Olha como é difícil a renúncia. Jesus poderia ter entrado no barco de Simão Pedro. Ó, aqui ele já entrou no Lucas capítulo 9 e agora está entrando em Lucas capítulo 5, tá? Ter visto o Simão Pedro largando as redes e ter dito assim para ele, Simão, larga isso aí, acabou o seu tempo. Larga barco, larga a rede, vem comigo. Mas Jesus não faz isso. Jesus pega o camarada, prega dentro do barco dele, leva ele para dentro do lago, faz ele ter a melhor pesca da vida durante o dia. Quando o barco estava cheio de peixe, Jesus olha para ele e diz, agora larga tudo. Ó, entenda o seguinte, isso aqui é uma visão minha, tá? Não é? É uma visão minha que eu tenho a respeito dessa passagem aí. Enquanto o barco está vazio, Jesus não pede para eles deixarem tudo. Mas quando o barco está cheio, oh glória, ele vai dizer assim, agora deixem tudo e me sigam. Por quê? Porque não adianta você pedir alguém para deixar tudo se ela não tem nada. Não tem como multiplicar nada. Não tem como multiplicar 0 por 0. Tá entendendo a lógica das coisas? Então, quem vê você pelo que você tem são os seres humanos, são as pessoas. Agora, Deus te vê por aquilo que você está disposto a renunciar. Porque largar barco vazio e rede vazia não é renúncia, irmão. Não é renúncia. Porque renúncia é o que te custa. O que te custa, o que não te custa não vale nada. Não vale. Que isso, se fera. não custa, não vale nem para você nem para Deus, não vale nem para mim nem para Deus. Agora o que me custa é renúncia. Se doeu, é renúncia. Então, imagina Pedro olhando para aquele barco. Era o auge, era o ápice. Os pescadores estavam largando os outros barcos para vir pegar peixe no barco dele. O nível de influência dele ali na... Só aproveitando aqui a passagem de Lucas 5, como eles estão falando dessa pesca maravilhosa, você vai observar o seguinte, tá? Quando o barco está cheio, ele chama outras pessoas. Se você for ler a história, vai dizer que o barco dele está tão cheio que está correndo risco até de ir a pique, até de afundar. Então o que ele faz? Chama o barco que está do lado, para poder pegar os peixes também. Olha a revelação para mim e para a sua vida. Tem bênçãos que alcançam a nossa vida que a gente tem que dividir com outras pessoas. E que a bênção é tão grande que se a gente não dividir, o nosso barco afunda. Olha como é forte. Na beira do lago, subiu. Né? Foi para o meio do lago durante o dia e fez a pesca que fez. A empresa agora ia crescer, Só né? que Jesus olha para ele e diz assim, você precisa me tornar maior do que o milagre que você vivenciou. Pegou. A prioridade do Que lugar que eu estou na sua vida? Então, negue-se, se eu sou, porque ele está de joelhos, ele ficou impactado, ele se rendeu. E aí, só que o gesto de rendição não é maior do que a decisão de se render. E olha só, a passagem da pesca maravilhosa lá de Lucas 5 vai dizer que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Eles estão lavando as redes, aí tem a cena de Jesus pedir o barco de Simão e pregar a palavra, depois mandar ele voltar ao mar. Ele vai dizer assim, segundo a tua palavra, nós lançaremos de novo a rede e tal. Todo aquele momento que nós conhecemos. Só que aqui, agora ele está falando sobre prioridade. Ele está dizendo, eu não te pedi para você me seguir quando o barco estava vazio. Agora eu estou te pedindo para me seguir com o seu barco cheio, porque eu quero ver qual é o nível de prioridade que eu, o Senhor Jesus, tenho na sua vida. Olha, não é qualquer um não, tá? Tem que ter coragem de verdade. Porque tem gente que vive de gesto, mas não decide. A decisão é mais importante. Aí Jesus olha para ele e diz, larga tudo e me segue.
Aí ele decide, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Uau. Então, você é do tamanho da sua renúncia. Uau, concordo com As pessoas você. vão aplaudir os números dos seguidores nas redes sociais. As pessoas vão aplaudir o seu alcance, o algoritmo. As pessoas vão aplaudir as suas agendas, os lugares grandes que você prega. Só que Deus conhece a sua história. Aí Deus vê o que você deixou para trás. O que você largou. E renúncia, amigo. Eu amo falar sobre renúncia. Muitos vão observar a sua vida por aquilo que elas mesmas enxergam. Agora, outras pessoas não vão conseguir entender aquilo que Deus gerou na sua vida. Olha só, aquilo que Deus gera, nem todo mundo enxerga, porque aquilo que é espiritual só vai enxergar quem é espiritual. Quem é dessa terra vai ficar limitado a enxergar na sua vida aquilo que é dessa terra. Então as pessoas te olham como alguém importante pela sua casa, pelo seu carro, sua conta bancária, o número de seguidores na internet. Agora Deus vai te enxergar, mais uma vez e repito, pelo quanto você está disposto a abrir mão por amor a Ele, mostrando a Ele qual é a sua prioridade. Vamos continuar no vídeo. Pastor Fábio, renúncia é entender que com Deus a gente entra perdendo. Com Satanás. Caraca, tu imagina um negócio desse agora? Nem eu tinha imaginado, não. Com Deus a gente entra perdendo. Olha só, a gente tem que abrir mão de tudo, perdendo, para conquistar algo que é muito além dessa terra. Meu Deus, isso é muito forte. Muito forte. E eu vou terminar por aqui. Tá, gente? Vou terminar por aqui, porque isso foi um ponto-chave que já impactou a minha vida. Então eu quero te dizer mais uma vez, eu não estou falando do pastor Paulo Júnior, eu estou falando daquilo que ele trouxe dentro desse podcast. Tá? Então, que eu tenho certeza que vai ser muito construtivo para a sua vida. E não tenho dúvidas em falar que depois de uma palavra como essa, se você entender que mais vale você priorizar a Cristo e mais vale você abrir mão do que você acha que tem, do que você priorizar aquilo que está nessa terra aqui que é palpável. Tá? Então, te agradeço por ficar conosco aí até o final e mais uma vez, se inscreva no nosso canal, nos curta aí nas redes sociais para que possamos ter um engajamento mais orgânico possível, para que possamos impactar a vida de outras pessoas também. E eu tenho certeza que esse canal tem sido abençoador para a sua vida também. Então, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe!